pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então na parte de departamentalização. Comentei com vocês no vídeo passado sobre departamentalização funcional, que seria o primeiro tipo. Então, já coloquei aqui só pra gente lembrar que a gente já falou. E vou continuar aqui agora com mais estas 5, tá? Então, vamos até o sexto tipo. Vamos lá, por produtos ou serviços. Aqui, cada unidade é especializada por tudo que se relaciona ao produto ou serviço. Ou seja, nós temos uma departamentalização, eu tenho então um agrupamento de atividades na empresa de acordo com o produto ou serviço da empresa, tá? E aí, gente, o que acontece? Você tem uma maior coordenação interdepartamental e maior inovação e criatividade. Você tem essa maior coordenação porque todos os departamentos, eles estão com foco lá no produto ou no serviço, né? Então, você tem ali, por exemplo, deixa eu pensar. Tipo, você tem a atividade primária da empresa, que é a atividade principal, e você tem vários departamentos por produtos ou serviços que vão gerar aquele produto principal. Então, você tem a coordenação entre os departamentos, que se você não tiver, a atividade primária não acontece, né? Então, é por isso que você tem essa coordenação interdepartamental. Gera ali maior inovação e criatividade, porque você tem essa coordenação também entre os departamentos, conversa mais, troca mais ideia, né? Então, tem esse ponto. Você tem de desvantagem. O que está em vermelho, gente, é desvantagem, tá? Desvantagem, nós temos aumento de custos, dificuldade de coordenação em relação às políticas gerais da empresa. Você tem aumento de custos naquela situação que, como você tem a pessoa ali está voltada para o produto, para o serviço, você tem duplicação de especialistas, né? Então, vários departamentos vão ter o mesmo especialista, então você tem que ter um especialista aqui, outro aqui, outro aqui. Em vez de juntar todos os especialistas numa área só, então você tem duplicação de recursos. E a dificuldade de enxergar o todo, né? A departamentalização, é difícil você enxergar o todo, né? A gente percebe isso, porque você agrupa as atividades num departamento específico. E aqui você tem essa dificuldade porque acaba que o departamento, ele fica focadinho ali no resultado dele, só naquele resultado. Então ele não fica, ainda que você tenha uma coordenação, você também perde nessa questão de visão geral. Porque ele, em vez dele pensar na empresa como um todo, ele foca no produto ali que vai sair do departamento dele, entendeu? Então, os esforços, o esforço mesmo, e esqueci a palavra da outra coisa que eu ia falar, fica todo ali no departamento, beleza? Por base territorial ou por área geográfica. Aqui, bem interessante esse tipo de departamentalização. Você atende uma área mercadológica específica e você consegue dar atenção para condições e necessidades locais. Cada departamento opera como se fosse uma empresa independente. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma empresa e ela atua em Sul, Norte e Centro-Oeste, tá? E aí você tem as filiais dela em Sul, Norte e Centro-Oeste e ela consegue se adequar às condições e necessidades das áreas geográficas. Então, no Sul, por exemplo, uma empresa de roupa, uma empresa que lida com roupa, não pode ter as mesmas roupas no Sul e no Norte. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 15 de fevereiro, meu aniversário, estamos aqui fora com 17 graus, mas sensação térmica um pouco mais baixa do que isso, um tempo absolutamente nublado, fechado, chuva, eu tô de blusa, não dá pra sair sem blusinha de lã, enquanto que quem tá me assistindo do norte, sei lá, me assistindo do norte, nordeste, tá de regatinha, tá de sainha, de chinelo, porque tá calor demais. Então, essa é a ideia. Você faz uma departamentalização da tua empresa de acordo com a região geográfica. Então, cada departamento, na verdade, atua como se fosse uma empresa independente, né? Porque o departamento norte, ele vai atender, é uma empresa, né? Mas existe esse tipo de departamentalização que você faz com que a tua empresa atenda às demandas de um território muito grande, né?
de acordo com a necessidade deste território. Então lá você vende mais roupas de calor, aqui você vende mais roupas de frio, né? Então assim, essa que seria a ideia da departamentalização por base territorial ou por área geográfica. Aí, gente, você tem aqui desvantagem, você duplica instalações e pessoal, obviamente, porque você, na verdade, cada departamento aqui atua como se fosse uma empresa mesmo. E a dificuldade de controle global, obviamente, porque cada empresa também, cada departamento se acha independente, né? Então, por exemplo, o departamento que atende a região norte e nordeste, ele se vê como uma empresa. Ele vê que ele é totalmente desvinculado do sul, por exemplo. E o sul se vê desvinculado do norte, nordeste, ou centro-oeste, ou sudeste. Então você tem essa desconexão da visão global da empresa, né? A empresa é um todo, não é só esse departamento aqui, como acontece também aqui. E você tem a duplicação de instalações e pessoal, obviamente, porque você vai ter que abrir o departamento em outro local com mais pessoal. Número 4, por clientela. É de acordo com o tipo de cliente, é um atendimento personalizado. Aqui a gente tem também como visualizar em loja de roupa, né? Por exemplo, nós temos o departamento feminino, masculino, infantil, idoso, fitness. Então, assim, você separa pelo teu cliente. O meu cliente é mulher, então ele vai direto pro departamento feminino. Eu vou juntar todas as minhas roupas femininas naquele local. É basicamente essa ideia, tá? É exatamente essa ideia, na verdade. Então, você faz de acordo com o tipo de cliente. Aqui você acaba gerando uma redundância de funções, uma dependência do cliente perde em eficiência. Redundância de funções porque você tem também ali uma duplicação, né, de funções nos departamentos, então todo departamento vai ter que ter as mesmas funções ali para coordenar, então você duplica ali, você redunda, na redundância de funções mesmo. Dependência do cliente, sim, eu dependo inteiramente do meu cliente, então eu fico ali numa área meio de instabilidade, né, porque se eu tenho, eu dependo das mulheres virem comprar, eu dependo dos homens virem comprar, das crianças, dos pais, né, comprarem para os filhos. Em momentos de crise, por exemplo, eu tenho ali um probleminha, né, e não sei, você tem que ganhar o teu cliente nessa departamentalização aqui, porque não adianta você manter um departamento infantil, por exemplo, e não ter criança que compra ali, ficar ali parado aquele departamento, você vai ter que fechar ele, né? Então você depende exclusivamente do cliente aqui. E perde em eficiência porque você foca tudo nessa questão do cliente, você perde o foco dessa questão de pensar mesmo sobre a lógica do departamento, sabe? Teu esforço está todo em vender aquela roupa para aquele cliente. E aí você perde na questão de eficiência. Essa que é a ideia aqui do por clientela. 5. Por processo. De acordo com a ordem do processo produtivo, então você tem uma ideia de cadeia de valor. Antigamente você tinha isso aqui da departamentalização por processo só no operacional, né? Então a gente só via isso no operacional, vendo lá no chão de fábrica, que as máquinas, elas são colocadas de acordo com o processo produtivo. Então, essa é a departamentalização por processo. Então, digamos, para fazer um carro, você tem os departamentos da empresa, são exatamente na linha de montagem do carro, tá? Então, ele segue o processo de montagem do carro. Atualmente, a gente já tem uma ideia de cadeia de valor, em que você tem clientes externos, clientes internos. O cliente interno seria o colaborador, o cliente externo, o cliente mesmo. Então, você tem entradas e saídas, você já tem mais essa visão. Mas o por processos é essa ideia aqui, de acordo com a ordem do processo produtivo. Foca na ação integrada, no arranjo físico com foco na tecnologia. Então, você tem todo o teu arranjo físico, todos os teus departamentos são feitos com foco na tua tecnologia. Então, eu vou produzir um carro, então, o que eu vou precisar fazer primeiro? A porta, colocar o vidro, colocar o capô, sei lá, não sei como é que coloca, né? Enfim, aí para o carro sair prontinho. Então, é de acordo com a tecnologia que você tem para produzir aquele bem. Aqui você tem uma desvantagem, porque não dá, é difícil você ajustar para inovações, né? Você já tá com o teu departamento, os teus departamentos são todos feitos de acordo com a ordem do processo produtivo,
e aí você precisa inovar, você precisa ajustar, é difícil, porque você vai ter que alterar toda a estrutura da empresa para conseguir alterar essa departamentalização aqui. Última não, tem mais uma aqui. Por projeto, seria de acordo com as saídas e resultados relativos aos projetos. Então você tem aqui na departamentalização por projeto, uma força-tarefa em cima de um produto, em cima de um resultado que eu quero alcançar com aquele projeto. A gente explicou que projeto é um esforço limitado no tempo que vai gerar um resultado. Não é uma operação, por exemplo, né? Uma operação ali que você faz, um processo, na verdade, que você faz cotidianamente. Um projeto, ele vem para inovar, ele vem para trazer coisa nova na organização, um resultado novo. Então você tem aqui que ele é uma força-tarefa voltado para complexidade, com uma estrutura temporária e voltado para adaptabilidade. São as características dele. Então você tem um departamento na organização específico voltado para um projeto. Perceba que esse departamento ele vai ter uma estrutura temporária, ele não vai ficar ali para sempre. Ele vai fazer todo o esforço, toda a força-tarefa dele para gerar aquele produto. Gerou aquele produto, desmobiliza tudo. E cada um volta para o seu departamento. Porque o por projetos tem isso, as pessoas elas saem dos departamentos delas e vão para um específico por projeto. Então você precisa de um especialista em mecânica, de um em elétrica, de um em marketing, você puxa esses especialistas, faz uma departamentalização por projeto e aí gera aquele produto e volta todo mundo para os seus departamentos. Então por isso que você tem complexidade, porque isso é difícil de fazer, temporário, e adaptabilidade. Realmente adaptabilidade, porque você tem que estar num cenário de adaptabilidade, né? Não tem como você estar num cenário estável e querer fazer essa estrutura por projetos. Porque ela é uma estrutura que ela é voltada para inovação mesmo. Você tem de desvantagem necessidade de outros tipos de departamentalização dentro da empresa. Então, essa departamentalização por projeto, ela não é a empresa inteira é por projeto, não. Você vai ter, por exemplo, a funcional e aí você vai ter a departamentalização por projeto em algum momento da tua empresa, né, para gerar um produto. Grandes investimentos são necessários e ela está geralmente não, ela está no nível operacional. Então, a gente não tem essa departamentalização por projeto no nível estratégico da organização. Isso é no operacional, é lá no fazer mesmo, né? Botar a mão na massa pra gente gerar um produto, gerar um resultado, gerar um serviço novo, uma inovação na empresa. Então, no nível operacional. Lembra disso aqui que tem necessidade de outros tipos de departamentalização. Gente, o que eu coloquei aqui é o que normalmente vem em prova, tá? Toda essa questão do que é o tipo de departamentalização, as desvantagens, as vantagens. Então, perceba, por exemplo, que a funcional, ela tem a vantagem de reunir especialistas. E nessas daqui, já fica mais complicado reunir especialistas. Porque aqui no por produtos ou serviços, você tem duplicação de especialistas. Por base territorial, mesma coisa. Por clientela, mesma coisa. Você tem como você não está focado na especialização em si, você está focado em outra coisa, você vai ter que ter especialistas em todos aqueles departamentos, em vez de reunir todos em um só, tá? Aí aqui a gente tem a mista ou combinada, que é a mais utilizada atualmente nas empresas. Você combina departamentalizações de acordo com a necessidade da empresa. Então, no estratégico, por exemplo, eu quero... Deixa eu ver. No estratégico, eu vou botar uma departamentalização funcional. Aí, no tático, eu coloco funcional também, digamos. Aí, no operacional, eu boto por clientela, aí você vai saindo. Por exemplo, lá na por clientela, você pode também colocar por produtos, entendeu? Então, você mistura as departamentalizações de acordo com a tua necessidade na empresa. Então, não é necessariamente que você vai sempre utilizar uma só, específica, e não posso mais usar nenhuma. Você vai poder utilizar outras departamentalizações junto com elas, tá? Então, a gente tem várias opções. Utiliza por processo, no operacional, por projeto no operacional, mas a funcional na área tática, né? Que vai ali trabalhar com recursos humanos, com financeiro, com comunicação. Então, assim, você tem toda essa possibilidade de misturar as departamentalizações.
Para finalizar, lembrando que o meu Instagram é @prof.gabrielazavadinac. Então, qualquer dúvida, me mandem lá ou me mandem aqui no YouTube. E vou continuar gravando. A gente, na próxima aula, vai falar sobre as estruturas realmente organizacionais. Então, nós temos estrutura orgânica e mecânica, né? Mecanicista, e a gente tem todos aqueles tipos de matricial, estrutura funcional, tudo isso, né? Então, a gente vai falar sobre as estruturas em si, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau!